Muito bem. Então vamos falar hoje sobre uma coisa que chama filas de prioridade. Se vocês lembrarem, quando nós falamos de estruturas lineares, aquelas coisas um pouco mais abstratas, eu falei de duas estruturas mais importantes, que eram as pilhas e as filas, não é isso? A pilha tinha aquela ideia de que o último valor, a última informação colocada na estrutura era a primeira que saía na hora de remover ou na hora de consultar, não é isso? Enquanto que a fila parecia uma estrutura mais democrática, porque o primeiro que entrava era o primeiro que saía. E aí nós vimos as várias alternativas para a implementação das duas estruturas lineares, principalmente usando técnicas sequenciais e técnicas ligadas. Hoje nós vamos voltar a falar da palavra filas, mas vamos ver uma fila diferente. Ela é uma fila que às vezes parece um pouco menos democrática, é fila de prioridades. É aquela ideia de que de vez em quando chega um objeto, uma informação que tem mais prioridade do que as outras. Então nós queremos que ela fique na frente dos outros. Às vezes isso é meio ilusório, né? Uma fila para comprar entrada de cinema, chega alguém, fura a fila, né? Ele acha que tem prioridade, né? Ou aquele argumento sabe com quem está falando, né? De vez em quando até tem prioridade, né? Por exemplo, pessoal de idade tem prioridade, não é isso? Mas de qualquer jeito, nós vamos falar nessa fila de prioridade porque isso não tem nada a ver com ciências políticas. Na realidade, existem várias aplicações nas quais é importante a gente tratar certas ações com mais prioridade que as outras. Isso é comum até na vida real, especialmente em sistemas de computação. Talvez a gente chegue até ver exemplos, mas certamente vocês vão ver exemplos em outros cursos, por exemplo, em sistemas operacionais. Certas coisas que acontecem num sistema operacional têm que ser atendidas com mais rapidez do que outras. Então, essa estrutura de dados na qual nós vamos manter esse tipo de informação é chamada de fila de prioridade. E a ideia da fila de prioridade é o seguinte: nós temos uma estrutura na qual nós vamos guardar várias informações ou vários objetos, e cada um desses objetos tem, por exemplo, um número inteiro associado com esse objeto, que é a sua prioridade. E a ideia é a seguinte: a gente pode inserir nessa estrutura de dados um objeto a qualquer momento junto com a sua prioridade. Mas na hora de tirar alguém, de remover, nós queremos que sempre seja removido, primeiro, aquele que tem maior prioridade. E aí nós precisamos imaginar que nós temos um número de informações muito grande, porque nós poderíamos pensar, puxa, põe todo mundo num vetor, né, e mantém o vetor ordenado pela prioridade. Deixa em primeiro lugar o objeto de prioridade mais alta, depois o seguinte, etc. Aí é fácil. Sempre que você quiser tirar alguém, pega o primeiro, não é isso? Será que isso é uma boa solução para o problema? Por quê? Que essa ideia de vetor simplesmente ordenado não é uma boa ideia. Para remover o elemento vai ser muito rápido, é sempre o primeiro, né? Para inserir fica mais complicado, não é isso? Se você mantém tudo num vetor, e suponha que eu quero colocar um novo objeto, e por coincidência, ele vai ter prioridade maior do que todos os outros. Aí eu vou ter que empurrar todos os outros de uma posição para a direita no vetor, não é isso? Ou seja, o tempo de inserção vai ser proporcional ao número de elementos da estrutura. E a gente tem evitado isso porque em aplicações muitas vezes essas estruturas podem ter milhares de elementos e pode levar muito tempo, especialmente se essa fila de prioridades for mantida para tratar de algum assunto crítico, pode ser tempo demais. O que nós gostaríamos mesmo é ter algum tipo de compromisso semelhante talvez àquele que nós conseguimos em árvores de busca, que era aquela ideia, puxa, né? O n pode ser grande, mas o logaritmo de n em geral não é tão grande assim. Então se a gente conseguisse alguma estrutura na qual a gente pode inserir e remover em tempo proporcional ao logaritmo de n, aí a coisa fica mais interessante. Certo? Porque mesmo que haja 1 milhão de elementos, nós já sabemos que o logaritmo na base de 2 de 1 milhão é apenas 20. Certo? Isso, se for uma estrutura mantida na memória, não tem muito problema. Então, filas de prioridade são justamente estruturas que permitem manter esse tipo de informação. Certo? E fila de prioridade, na realidade, vai ser simplesmente uma árvore binária.
Então, de novo, nós vamos usar árvores binárias, só que agora árvores binárias são um pouco diferentes. Ela vai ter propriedades diferentes da árvore de busca. Quando nós queremos simplesmente guardar informação e poder inseri-la e buscá-la, mas sem nenhuma prioridade, nada disso, a gente usava árvores binárias de busca. Agora nós vamos usar a árvore binária com propriedades diferentes. Em primeiro lugar, a árvore vai ter que ser completa ou quase completa. Vocês lembram o que era a árvore binária completa e quase completa? Completa era aquela que, se ela tinha uma certa altura h, todos os níveis, de primeiro até h, continham todos os nós possíveis. Isso era a árvore completa. E a árvore quase completa, aquela que parece com a completa, mas faltam apenas alguns na última linha, mais profunda, faltam os nós da direita. Certo? Qual era a vantagem daquelas árvores? Que elas podiam ter uma representação muito compacta usando vetores. Então, apesar de que conceitualmente nós vamos pensar em árvore, a sua implementação será por meio de vetores. Daqui a pouco a gente relembra isso. Tá? Então, uma das características que vai ser uma árvore binária completa ou quase completa. E a segunda característica que vai realmente torná-la útil para essa aplicação vai ser a seguinte. Dado um nó qualquer dessa árvore binária, o valor contido aqui, aquele valor que eu falei, o valor contido nesse nó vai ser maior do que todos os valores das subárvores à direita e à esquerda. Ele vai ser maior do que todos eles. Esse valor vai ser justamente aquela prioridade sobre a qual eu falei. Certo? Nos exemplos, a gente só vai colocar as prioridades, não vai colocar o resto do objeto, porque o que interessa na manipulação para nós, a informação que interessa, é a prioridade. Então, nós vamos ter simplesmente árvores binárias de inteiros, mas notem que elas não são árvores de busca. Por quê? Porque numa árvore de busca, esse valor seria maior do que tudo que está à esquerda e seria menor do que tudo que está à direita, não é isso? Nessa árvore, numa fila de prioridade, esse valor é maior do que tudo que está embaixo dele. Conclusão, dada uma árvore, é na raiz que está o valor de maior prioridade, está o maior valor, não é isso? Mas não dá para saber onde é que está o menor valor da árvore. Está em algum lugar, pode estar em qualquer lugar. Certamente está numa folha, não é? O menor tem que estar numa folha porque abaixo dele não pode ter mais nada. É a única conclusão que eu posso tirar. Tá bom? Então, de novo, nós voltamos a usar árvores binárias, só que agora vai ter uma propriedade diferente. Essas duas propriedades. Okay? Aqui nós temos um exemplo. Tá? Isso aqui é uma árvore, é uma fila de prioridades, tá certo? Notem que na raiz nós temos o valor 95, os seus dois filhos, 88 e 75, e notem que não. Por que 88 à esquerda e 75 à direita? Exemplo, tanto faz, poderiam estar trocados. E assim por diante. Se vocês olharem, qualquer nó que nós temos aqui, por exemplo, 30, é maior do que todos os seus descendentes. Certo? Mesma coisa aqui, 75 é maior do que tudo que vem abaixo dele, e obviamente tudo que está abaixo de 95 é menor do que ele. Certo? Então isso aqui é uma fila de prioridades, porque é uma árvore quase completa, notem, ela tem a altura 4, e no último nível faltam últimos 5 filhos, não é isso? 5 folhas. Certo? O lado direito de 45, o esquerdo e direito de 40 e de 38. Então isso aqui é exemplo de uma fila de prioridades. E uma consequência imediata, como já falei da definição, é que o valor máximo que está nessa fila está sempre na raiz. O que torna mais ou menos óbvio que, puxa, pegar esse valor vai ser fácil. Achar o primeiro elemento de uma fila de prioridades vai ser fácil, porque está na raiz. Agora, como removê-lo e ainda continuar uma fila de prioridades é um outro assunto. Tá? Bom, como já falei, nós vamos sempre pensar que trata-se de uma árvore binária e visualizar como se fosse árvore binária. Mas a sua implementação será mais eficiente ainda, será por essa implementação sequencial. E se vocês lembram, como é que a gente determina se nós temos um nó os índices aqui já estão, os nós estão numerados, e vocês lembram que a numeração é em largura, não é isso? E essa numeração nos dá justamente o índice do elemento nesse vetor. Então,
Então, por exemplo, o elemento 40 está na posição 5 do vetor. Certo? E a propriedade aqui é a seguinte: dado um elemento qualquer de índice i, como é que a gente acha o filho esquerdo dele? Nós precisamos calcular o índice do filho esquerdo, certo? Não é difícil ver que vai ser 2i mais 1. Então, o filho esquerdo de 40 seria, se existisse, índice 11. Mas acontece que o último índice válido aqui é 9, então ele não existe. Certo? E o filho esquerdo de 30, cujo índice é 3, será 7. Certo? 2i mais 1. Da mesma maneira, filho direito é dado pelo índice 2i mais 2. Tá certo? E o pai, como é que é dado o pai? O pai é dado por i, se não me falha a memória, i menos 1 sobre 2, não é isso? Arredondado para baixo. Então, o pai de 7, 7 menos 1 dá 6, sobre 2 dá 3. Pai de 8, 8 menos 1 dá 7, sobre 2 dá 3,5, arredondado para baixo dá 3. Certo? Então, a vantagem de usar essa representação, que é achar os filhos e os pais de qualquer nó, ou pai de qualquer nó, é muito fácil, é só fazer uma continha. Isso é mais rápido do que seguir os apontadores, ocupar menos memória, etc. Certo? Então, essa representação que nós vamos usar, nós já tínhamos visto isso quando eu falei sobre a representação de árvores. Tá? E por que essa representação é boa? Justamente porque a árvore é quase completa. No caso de árvores quase completas, nós temos possibilidade dessa representação. Obviamente, existe mais um fato interessante sobre essa árvore, é que ela tem altura mínima para um dado número de nós. Aqui nós temos quantos? 10 nós, não é isso? Numerados de 0 até 9. A altura mínima de uma árvore binária com 9 nós é 4. Se fosse 3, caberiam apenas 7 nós. Com 4, cabem... quantos? Quantos cabem? 15, não é isso? Nós temos 10, mas está faltando 5. É sempre potência de 2 menos 1. O máximo. Certo? Então, essa árvore, além de ter essa propriedade que é fácil acesso aos elementos, aos filhos e ao pai, ela também tem a propriedade que tem altura mínima. Ou seja, a sua altura é próxima de logaritmo na base 2 de n, onde n é o número de nós dessa árvore. Tudo bem? Tá bom. Até aí, nada de muito especial. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso convencer vocês de que dá para fazer inserção e remoção nessa estrutura em tempo proporcional a essa altura. Se a gente conseguir fazer isso, ótimo. Cumpriu o seu propósito. Tá? Isso que nós vamos fazer. Vocês vão ver que esses algoritmos são muito mais simples do que caso de árvore AVL ou árvore B. Certo? Vocês devem ter sofrido um pouco, né? E ainda estão sofrendo, né? A tarefa 8 é sobre isso, não é isso? Tá bom. A tarefa 9 já está chegando, adivinhem qual será o assunto. Bom. Muito bem. Então vamos falar agora, nós vamos comentar duas operações que a gente pode fazer sobre essa representação de fila de prioridades. A propósito, essa fila de prioridade em inglês, em geral é chamada de priority queue. Deixa eu escrever aqui. Preciso aprender a escrever com essa canetinha. Obviamente, tradução direta de fila de prioridades, mas muitas vezes também é usada a palavra heap para a mesma estrutura, tá? Sendo que, na realidade, heap, em geral, já denota não apenas esse conceito abstrato de fila de prioridade, mas denota mais a sua implementação concreta, que é esse vetor. Muitas vezes na literatura tem um pouco de confusão entre as duas coisas, certo? Por outro lado, existe uma outra confusão, que é a palavra heap, também é usada no sentido de memória dinâmica. Sendo que esse heap não tem nada a ver com memória dinâmica. Certo? Quer dizer, ele pode até estar alocado na memória dinâmica, mas é um conceito totalmente diferente. Então tomem cuidado quando vocês veem a palavra heap em alguma referência, ela pode ser memória dinâmica ou pode ser a implementação de uma fila de prioridades. Okay? Bom, então agora vamos
falar sobre as operações que a gente pode executar sobre fila de prioridade. E nós vamos sempre falar dessa maneira conceitual, mas na hora de escrever código, vamos pensar em implementação sequencial. Então, nesse momento, vamos pensar nessa árvore e vamos supor que nós tínhamos essa árvore como anterior, com aqueles 9 elementos, e colocamos mais um elemento aqui no fim. Certo? Colocamos um elemento adicional 90, que está aqui nesse nó tracejado. Tá? Obviamente, esse nó está estragando. Se a gente puser esse nó aqui, ele estraga a propriedade de uma fila de prioridades, não é isso? Porque agora o 45 tem um filho direito que é maior do que ele. Mas aí nós vamos adotar o que eu chamo de operação de subida, que é o seguinte. A gente pega esse 90 e faz a seguinte operação com ele. Compara 90 com o pai dele. Como o pai dele é maior do que ele, a gente pode trocá-los de lugar, não pode? Desculpe, o pai dele é menor do que ele, certo? Então a gente pode trocá-los de lugar. Se a gente trocá-los de lugar, o que nós vamos ter? Vamos ter 90 aqui e 45 aqui. Certo? Notem que o que está abaixo de 90 agora é válido como fila de prioridade. Por quê? E tanto faz o que está à esquerda dele. Porque como o que está à esquerda dele era menor do que 45, obviamente vai ser menor do que 90. Eu substituí 45 por alguém maior do que ele. Então eu garanto que para baixo de 90 eu tenho uma fila de prioridade válida, um heap válido. Certo? Mas acontece que 90 agora é filho direito de 88. Certo? Que também está violando a regra de fila de prioridade, não é isso? O que eu posso fazer? Trocar 90 com 88, não é isso? Posso colocar 90 aqui e 88 aqui. Será que com isso eu vou estragar o que está abaixo do que estava aqui? Certamente não, porque veja bem, tudo que estava abaixo aqui já era menor do que 90, mas exceto 90 era também menor do que 88, porque antes disso era um heap. Tá certo? 88 era menor do que tudo que estava abaixo de 90. Desculpe, era maior do que tudo que estava abaixo de 90. Portanto, essa troca não estraga a propriedade heap abaixo do 90. Tá? Aqui, como eu substituí 88 por 90, o que está à esquerda também tanto faz, porque vai ser menor do que esse 90. Então, agora tudo que está abaixo de 90 é um heap. Ou seja, em outras palavras, cada vez que eu subo de nível uma vez, tudo que está abaixo do valor que acabou de subir vira um heap. Mesmo que não fosse antes, por causa desse valor que eu introduzi. Certo? Notem que agora eu posso comparar 90 com o pai dele. Mas esse 95. Conclusão. Não precisa fazer mais nada. Eu subi até onde precisava. O que está à direita de 95 já estava em ordem, e o que está à esquerda também está. Então, esse novo valor que eu introduzi aqui no fim, ele fez essa subida até achar o lugar certo dele. E virou isso aqui. Obviamente, essa operação de subida que eu depois vou usar para inserção numa fila de prioridades. Eu vou fingir que inseri aqui no fim e depois fazer o elemento subir até onde precisa. Está claro que isso funciona? E notem que não tem rebalanceamento, não tem nada disso. É bem simplesinho, não é isso? Tá certo? É uma operação muito simples. Tá? E qual é a eficiência ou ineficiência disso? Número de operações, obviamente, no pior caso vai ser igual, proporcional à altura da árvore, não é isso? Porque, no pior caso, se em vez de 90 fosse 100, a gente chegaria até a raiz. Então percorreria todos os níveis, que é a altura da árvore. Então é fácil ver, que é trivial, né, que esse algoritmo tem tempo proporcional ao logaritmo de n, logaritmo de número de nós. Tudo bem? Bom, da mesma maneira como existe essa operação de subida, existe uma operação análoga de descida. Vamos supor que por alguma razão, que vai ficar clara mais tarde, tá? Vai ser particularizada mais tarde, em algum lugar do meu heap, num lugar só, eu coloquei um valor que viola a condição de heap. Mas suponhamos que o resto da estrutura é um heap válido, ou seja, a esquerda e a direita desse elemento. Eu tenho dois heaps, certo? E acima dele, o pai dele, a direita do pai e todo o resto, obedecem à restrição de heap.
Inclusive, tudo que está abaixo aqui desse novo elemento ainda é menor do que esse 95, porque originalmente era um heap. Eu apenas peguei um elemento que viola o heap. Tudo bem? Bom, aí eu vou definir uma operação de descida que consiste no seguinte: empurrar esse elemento para baixo. Da mesma maneira, porque como ele é menor do que deveria ser, pelo jeito ele está violando. Porque se ele fosse maior do que 88 e 30, não tinha problemas. Se fosse 89. Mas ele é 13, tá? O que eu faço com ele? Não é... Precisa descer, tá certo? Porque tem gente maior do que ele abaixo. Só que a primeira pergunta agora é diferente da operação subida, porque na subida era fácil, eu subia pelo pai. Na descida eu tenho 2 filhos. Qual deles eu escolho para descer? Obviamente eu quero manter a propriedade um heap, tá? Se eu subisse o 30, o que aconteceria? Continuaria violando a propriedade um heap, não é isso? Porque 30 é menor do que 88. Mas aí é fácil, olho meus 2 filhos e mando subir aquele que é maior. Certo? Então a primeira troca que eu faria é essa aqui. Você colocaria 88 aqui e 13 aqui. Tá certo? E depois? Bom, depois continua olhando. Esse 13 ainda não tá bom. Só que dessa vez ele tem um único filho. Bom, quando tem um único filho, não tem dúvida. Troca com ele. Certo? Então troca de novo. Coloca o 13 aqui e 23 aqui. E o resultado final é esse. Certo? Então esse 13 desceu daqui, passeou até aqui, enquanto que os outros foram ocupando. Notem que agora eu garanto que um heap. Porque todos os outros valores satisfaziam a propriedade heap. Só esse aqui não satisfazia, mas eu dei um jeito dele descer. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão perceber que na realidade isso aqui vai ser parte do algoritmo de remoção. Certo? Porque eu vou dar um jeito eu vou tirar a raiz e colocar um valor errado na raiz. E depois vou mandar descer até o lugar certo, usando essa operação de descida. Certo? Qual é a eficiência dessa operação de descida? É óbvio, né? No pior caso, a altura da árvore. Se eu começasse da raiz, seria a altura da árvore. Então, novamente, eu tenho uma operação que, no pior caso, leva número de operações proporcional ao logaritmo na base 2 de n. Por que eu fiz assim? Separei, eu falei primeiro em operações subida e descida e só depois vou falar em inserção e remoção. Eu poderia ter falado direto em inserção e remoção. Acontece que nós vamos usar essas operações de descida e subida para uma outra coisa depois. Que também é interessante. Então foi bom separar. Vamos agora começar a falar de maneira mais concreta sobre implementação, código, etc. Tá? Bom, a nossa implementação agora deixa de ser conceitual, de ser abstrata e vai ser concreta. Concreta quer dizer implementação sequencial de uma árvore binária completa ou quase completa, certo? Como é que vai ser? O mais simples é declarar uma estrutura que nos diz quantos elementos tem a fila e um vetor que vai conter os elementos da fila, certo? Nada de especial. Implementação bem simples, tá? E aqui está, por exemplo, o código da operação sobe. Então, quais são os algoritmos? Eu estou passando... Bom, aqui, notem que eu estou passando por variável o heap H, certo? A fila de prioridade H. Por que eu estou passando por variável? A rigor, até poderia passar por valor, nada me impede de passar uma estrutura por valor, certo? Mas como eu vou modificá-la, eu quero que o original seja modificado também. Então eu passo o endereço daquela estrutura. Tá claro isso? Isso sempre aparece nessas coisas. Tá? Então o primeiro argumento vai ser a fila de prioridades, que é uma estrutura dessas. O segundo argumento vai ser o índice do elemento que eu quero fazer subir. Então voltando a uma das figuras anteriores, que é essa aqui, operação subida, certo? No caso, seria o índice desse cara aqui. Dizer quem é que deve subir. Porque no caso geral, não será necessariamente o último. Tá bom? Tá bom? Então
eu tenho esses dois elementos, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou me preparar para fazer aquela repetição que vai subindo de nível e trocando se necessário. Espero que esteja funcionando. Então eu calculo primeiro o índice do π de m. Se m é um índice de um elemento, lembram numa implementação de vetor como é que eu calculo o π? É m menos 1 sobre 2, não é isso? O resultado é arredondado para baixo que você faz automaticamente. Além disso, vou guardar numa variável x o elemento que eu quero fazer subir. É que, na realidade, eu vou fazer uma pequena otimização na minha implementação. Notem que aqui eu fiquei trocando várias vezes o elemento, não é isso? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou guardar esse elemento numa variável x, depois vou puxando esses elementos para baixo, de 1 em 1, até chegar no último, que não precisa puxar mais. Aí eu vou copiar o x de volta para cá. Em vez de copiar fazer várias trocas, não é isso? Eu vou dar várias puxadinhas para baixo, só copiar no fim, para o lugar definitivo, o valor de x. Fica ali, eu economizo metade dessas cópias, mais ou menos. Né? Pequenos truques de programação, não é isso? Vamos tentar voltar à mesma transparência. Isso. Okay? Então eu tenho essa inicialização e agora faço o seguinte. Enquanto m não aponta para o π, que se m aponta para o π, não há nada para subir. Se o valor que deve subir já é o... Desculpe. Se o m não aponta para a raiz, ou melhor dizendo, se m aponta para a raiz, não há nada para subir. Certo? Já subiu tudo. Então o m precisa ser maior do que zero. Então, enquanto m é maior do que zero, e o elemento apontado por j, que é o π, é menor do que x, lembram? Eu tenho essa situação. Eu tenho um x aqui, esse é o m, por exemplo, esse é o j, tá? O x é um valor que eu guardei aqui de lado. Enquanto esse elemento aqui é menor do que x, quer dizer, eu devo puxá-lo para cá. Tá certo? Copiá-lo para cá. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Enquanto essa condição é verdadeira, quer dizer, o elemento do vetor. Notem que essa anotação aqui, quer dizer, asterisco H é o conteúdo, é o meu heap, tá? Ponto vetor J, o jésimo elemento daquele vetor. Enquanto aquele jésimo elemento contém valor menor do que x, quer dizer, ele deve ser copiado para cá e depois devo subir um passo. Então eu copio este elemento para cá, quer dizer, vetor índice m recebe vetor índice j, certo? E agora eu digo, olha, esse valor, esse enésimo elemento, desculpe, j é o π, o que era m, certo? Melhor dizendo, o que era π vai ser o novo m, porque agora eu preciso comparar m com o π dele. Então faço simplesmente m ser igual a j, e j ser novamente o π de j. Eu subo um passo e volto à minha repetição. Quando terminar, eu coloco lá em cima, no último m, o valor x que eu tinha guardado. Certo? É um mero percurso pelo vetor. Tá? Voltando, só para ver como é que isso funciona. Vamos voltar àquela primeira, essa figura aqui. Certo? Se eu tivesse colocado aqui aquele valor 90, não é isso? Como é que ele subiria? Se eu mandasse ele subir. Eu copiaria o 90 para uma variável x, depois diria que o m é 10, e, aí, e o j é 10 menos 1 dá 9, sobre 2 dá 4. E j está aqui. Realmente vocês podem verificar que o π desse 90 aqui seria o número 4, 45. Tá? E aí eu comparo este elemento com o x. Como esse é menor do que o x, eu copio 45 para cá. Agora mudo. Esse vai ser o novo m, e o novo j vai ser o quê? 4 menos 1 dá 3, sobre 2 dá 1. Então o novo j vai estar aqui. Vai ser o 88. Comparo 88 com x, ainda é menor. Então copio x 88 para cá. Tá certo?
O novo m vai ser esse aqui, e o novo j vai ser 1 menos 1 sobre 2. 1 menos 1 dá 0 sobre 2 dá 0. O novo pai é esse aqui, j. Comparo 95 com 90, é maior, então não preciso subir mais. Já achei a localização onde deve ficar aquele valor 90. Então é agora que ele vem para cá. E acabou a minha operação. Então, conceitualmente, a gente foi subindo na árvore, mas na realidade foi deslocando nesse vetor. Tudo bem? Sim. Deixa eu ver se eu consigo puxá-la. Aqui. Diga. Você faltou na aula que eu falei sobre árvores completas e quase completas, não faltou? Provavelmente. Mas eu acabei de dar o exemplo. Você entendeu essa indexação que eu faço para achar o elemento? O que eu fiz aqui? Lá está tudo bem. Tá? Aqui eu, é, o... Note que dado um elemento qualquer, eu posso calcular o índice do pai dele, tá? E a fórmula é, se o índice do elemento é m, a fórmula é m menos 1 sobre 2. Certo? Então, eu realmente subo, a árvore está aqui, só que está implícita. Entendeu? Os filhos têm índices 2m mais 1 e 2m mais 2. E o pai tem índice m menos 1 sobre 2. Uma vez que eu faço essa aritmética, eu posso andar na árvore descendo e subindo. Essa é uma vantagem dessa representação, mas ela só tem vantagem se a árvore é completa ou quase completa. Tudo bem? Lembra dessa aula? Faltou mesmo. Né? Quem sabe ela está gravada, verifique. Já sei o que pedi na prova. Alguma dúvida até aqui? É bem simples, né? Bom, a implementação da descida é apenas ligeiramente mais complicada. Por quê? Porque tem ainda a decisão entre qual dos filhos a gente escolhe para passar por cima, não é isso? Ou para puxar para cima. Tá? Então é isso, né? Os argumentos são os mesmos, né? A minha estrutura que é a fila de prioridades e o índice do elemento que deve descer, certo? Então eu tenho o enésimo elemento, tenho os dois filhos, certo? E agora eu quero descer. Então, em primeiro lugar, eu calculo o índice do filho esquerdo. Porque se o filho esquerdo existir, pode ser que o direito não exista. Mas se o direito existe, o esquerdo certamente existe, porque a árvore é quase completa. Podem faltar dois ou um dos filhos, certo? Mas se faltar um apenas, é sempre o direito que vai faltar. Então eu calculo primeiro o índice do esquerdo, certo? E além disso, guardo, de novo, numa variável x auxiliar, o valor que estava aqui no enésimo. É pela mesma razão, para não ter que ir trocando dois valores cada vez, eu vou simplesmente puxando os valores para cima e no último lugar vou copiar o x. Certo? Então guardo esse x aqui numa variável auxiliar e agora digo o seguinte: enquanto k é menor do que tamanho do meu vetor, do que o número de elementos da fila de prioridades, eu vou continuar fazendo. Notem que se o k é maior ou igual, isso quer dizer que filho esquerdo não existe. Tá certo? Entendeu por quê? Naquela figura anterior, o último índice era 9, certo? Então, se o m fosse 5, o filho esquerdo não existe. Por quê? Porque 5 vezes 2 mais 1 dá 11. Seu índice teria que ser 11. Aquela parte não existe mais, tá? Então, enquanto k é menor do que o número de elementos da fila de prioridades, eu continuo fazendo isso, tá? Só que agora eu vou fazer verificação se vou para a esquerda ou para a direita. Então, se k também é menor do que tamanho menos 1, aí o filho direito existe. E se além disso, o filho esquerdo é menor do que filho direito, aí eu vou trocar, vou fazer k apontar para o filho direito. Por isso que eu faço k igual a k mais 1.
Porque os índices, aqui eu tenho, aqui é o K e aqui vai ser o K mais 1, não é isso? Onde K é igual, era igual 2M mais 1. Se eu somar 1, eu vou ter 2M mais 2, que é esse aqui. Então escolhe o maior. E agora faço aquela comparação. Se x é menor do que késimo elemento, se este x que eu guardei na realidade em outro lugar é menor do que esse, então ele deve ser, então esse valor deve subir no lugar dele. Tá certo? Porque o outro é que está descendo. Então eu faço essa cópia. O emésimo fica igual ao késimo. Faço m igual a k, esse será o novo m. E faço k igual ao novo filho esquerdo se existir. Certo? E volto a fazer. Se... Onde é que está? Nós estamos nesse if then else, tá? Se por acaso x não é menor do que késimo elemento, tá? Aí para a descida. Porque eu já achei o lugar certo. Aí eu faço o break e saio. Tudo bem? E aí só falta fazer aquela atribuição final, que esse x vai para o último lugar onde ele tinha que ir. Tá? É ligeiramente mais complicado, mas não é tanto assim. Ops, fiz alguma coisa errada aqui. Vamos dar uma olhadinha naquele exemplo, se a gente consegue simulá-lo. Tá, aqui nós tínhamos o caso, no exemplo que eu fiz, eu troquei aqui. Em vez de 88, eu falei, suponha que alguém apagou esse 88, colocou um 13 aqui. Certo? Obviamente, nesse caso, trata-se de descida e não de subida, porque subir não adianta. 90 é maior do que ele. Para onde é que ele pode descer? O filho esquerdo de 88 tem índice 3, não é isso? 2 vezes 1 mais 1. Então esse é o filho esquerdo e esse é o filho direito. Os dois existem e esse é maior. Portanto, é com esse que eu comparo. Como 13, que eu guardei num x aqui, é menor do que 45, eu devo copiar 45 para cá, que na realidade nesse momento o índice M, esse aqui é o J. Não, não é J, eu chamei de K, não é isso? Ih, já fiz besteira, desculpe. 13, esse é o M e esse é o K. Então, o 13 foi copiado aqui e esse 45 agora vai ser passado para cá. E aí eu digo que o novo M é esse aqui e o novo K vai ser quem? Bom, o filho esquerdo, se o índice é 4, o filho esquerdo vai ser 9, não é isso? Certo? E aí eu verifico 9, o filho direito seria 10, mas ele não existe. Então é com esse que eu vou comparar. Digo, puxa, 13 é menor do que 23. Portanto, o 13 vem para cá, o 23 vem para cá, o novo M vem para cá. E o K vai longe daqui. Certo? Só que na próxima iteração eu vou verificar que M não tem filhos. Porque o K aqui seria 19, não é isso? O K seria 19, né, que não tá cai fora do vetor. Como não tem mais elementos, esse 13 é finalmente copiado para cá. Desceu até o fim. E agora nós novamente temos um heap. Mas, de novo, a operação é muito simples de implementar, muito eficiente. Certo? Fácil ver que funciona direitinho. Bom, uma vez que a gente tem essa operação, agora sim, a gente pode falar sobre aquilo que, na realidade, nós tínhamos proposto desde o início. Fazer inserção e remoção de maneira eficiente. Só que, na realidade, nós temos mais uma operação que é importante, tá? Como é que a gente obtém o heap inicial? Porque normalmente, quer dizer, dependendo da aplicação, nós podemos ter um heap que veio de dados que já eram heap por construção, ou então que era um conjunto de elementos que ainda precisa ser ordenado convenientemente para formar um heap. Tá? Então, antes de falar em inserção e remoção, vamos falar sobre construção de heaps. Na realidade, eu vou mostrar para vocês dois algoritmos. Tá? Um é mais simples de entender e o outro é um pouquinho mais complicado, mas o outro é mais eficiente, na realidade. O primeiro, que eu chamei de constrói heap, é o seguinte: ele supõe que é dado
uma estrutura que já é um heap pronto, exceto que não é heap pronto, é o seguinte, é um vetor com todos aqueles inteiros e a gente sabe o tamanho dele. E o que essa função vai fazer? Transformar, rearranjar os elementos do vetor de tal maneira que o vetor represente o heap. E a maneira como ele faz é muito simples, tá? Ele faz o seguinte, ele vai usar para todos os elementos aqui a operação de subida. Então ele vai fazer o seguinte, bom, ele vai olhar para o primeiro elemento e dizer, se ele fosse sozinho, ele é um heap, né? Uma árvore binária de um único nó, só a raiz, satisfaz a definição de um heap. Aí essa função vai olhar para o segundo elemento, vai dizer, olha, suba, aplique o algoritmo de subida nesse elemento, a partir daí. Aí o que a operação de subida vai fazer? Vai pegar esse elemento, eventualmente trocá-lo com esse se for necessário, e vai dizer, olha, até aqui é um heap. Aí a gente diz, suba esse elemento. Com isso aqui, até aqui vai ser um heap, e assim por diante. Tá claro isso? Se a gente chegar no fim, na hora que a gente fizer a operação de subida com o último elemento, o vetor inteiro vai ser um heap. Então o que está aqui é exatamente isso. Notem que eu começo com igual a 1, porque não tem sentido mandar subir o que está na raiz. Não vai subir para lugar nenhum. Certo? Então, começando pela raiz, para todo i menor do que o tamanho do vetor, faça o quê? Suba dentro do h o iésimo elemento. Tá certo? Vamos fazer um rápido exemplo, mas vamos fazer o exemplo como se fosse numa árvore. É mais fácil visualizar o que acontece. Então, vamos supor que nós temos uma árvore inicial, que é quase completa, ou completa, tanto faz. Vamos supor que os números aqui estão totalmente ao acaso. 1, 10, 5, 7. Espero que seja um bom exemplo, então não tenho mínima ideia. 20, 11, 10. Não, 10 nós já tínhamos. Não vamos supor que todos os elementos são iguais. Opa. Vamos supor que todos os elementos são distintos. 15. Tá? Então, o que essa construção de heap faz? Primeiro, os elementos são numerados nessa ordem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Isso mesmo, são 7 elementos no vetor. Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a função sobe a esse elemento, não é isso? Qual será o resultado? O 10 vai substituir o 1, não é isso? Então aqui vai aparecer 10 e aqui vai aparecer 1. Aí eu vou aplicar a operação de subida ao 5. Porque notem que é nessa ordem, na ordem do vetor, não é isso? O que vai acontecer? Nada, porque 5 é menor do que 10. Depois vou aplicar a operação de subida ao 7. O que vai acontecer? O 7 vai substituir o 1 que está aqui. Então aqui vem 7, aqui vai 1. Depois vou aplicar a operação de subida ao elemento número 4. O que vai acontecer? O 7 vai ser substituído por 20, não é isso? Depois vou aplicar a mesma operação de subida ao quinto elemento. O que vai acontecer? O 11 vai substituir o 5, não é isso? E finalmente eu vou aplicar ao último elemento aqui. O 15 vai substituir... Opa! Ninguém me chamou a atenção que eu não terminei a minha operação, né? Então... eu também me engano de vez em quando, pessoal. Precisa saber disso. Então, voltando, eu troquei 5 com 11, não é isso? Só que 11 é menor do que 10 também. A operação de subida continua. Opa! Vocês estavam dormindo, né? Eu também. Não. É bom chamar a atenção. O professor se engana, é comum. Tá bom. Então, esqueçam por enquanto esse lado. Vamos terminar aquilo. Como vários de vocês já perceberam, o 20 acabaria na raiz, não é isso? Agora vamos voltar para cá, só que com isso o 11 está no lugar certo. O 11 não vai subir mais. Todo mundo entendeu, apesar da minha confusão? Às vezes é bom até confundir, porque aí vocês são forçados a pensar, né? Uma boa desculpa, né? Tá bom.
Finalmente, nós estamos aqui. O 15, obviamente, vai substituir o 11, não é isso? E o 15 é menor do que 20, então não vai acontecer mais nada. Qual é o resultado? Nós temos um belo heap, né? Uma fila de prioridades. Tá certo isso? Então, essa é uma construção que permite construir o heap a partir de um vetor arbitrário. Pode estar ordenado, não ordenado. Se ele já fosse um heap, nada ia acontecer. Simplesmente todas as subidas seriam vazias. Certo? Tudo bem? Bom, vamos olhar o outro. Sim. Quantas operações leva esse cara? Bom, aqui é meio... Quer dizer, no começo a árvore é mais baixa, não é isso? Mas a pior árvore é lá na parte final. Se todo mundo fosse subir, metade dele subiria a altura da árvore, não é isso? Notem que metade dos elementos da árvore, na realidade, podem estar lá no último nível. Na realidade, um a mais do que metade, meio a mais do que metade, não é isso? Nós temos 3 elementos nesses 2 níveis e 4 no último nível. Então, como no último nível tem cerca da metade do número de elementos, e a altura é mais ou menos logaritmo de n, o número de operações é proporcional a n vezes logaritmo de n, porque o meio entra na constante de proporcionalidade. Certo? Então, o número de operações aqui é n vezes logaritmo de n. Tá? Mas notem que essa operação seria feita uma única vez, só quando a gente prepara os dados. Então, apesar de ser mais demorada, depois, uma vez construído o heap, se a gente só faz inserções e remoções, não tem problema. Nós vamos ver daqui a pouco que todas as operações vão levar tempo que é apenas logaritmo de n. Tá bom? Sim, quando eu implementei meu heap, não é isso? Onde é que ele está? Não é aqui que eu estou querendo estar. Está aqui. Eu pus que o tamanho máximo é 50. Nesse caso, não. Eu limitei meu heap a 50. De novo, você faltou naquela aula, né? Eu falei que um dos problemas de alocação sequencial é que você, a priori, precisa colocar um limite no tamanho. Na prática, isso, das duas uma. Ou você tem uma boa ideia de qual será o tamanho máximo, ou então existem técnicas para você resolver o problema. Uma delas é o seguinte: quando você chega no máximo que é aumentar, você aloca um novo pedaço de memória maior, e muitas vezes a gente aloca o dobro, por exemplo, para não esgotar tão logo, porque não adianta alocar mais um se logo depois isso também vai estourar. Então, uma técnica comum é você sempre alocar dobrando o tamanho. Então, se 50 estourou, eu alocaria um outro vetor de 100, copiaria os 50 elementos para lá e ficaria agora com o heap máximo de 100. Certo? E, obviamente, desalocaria esse de 50. Então, dá para fazer isso. Tá? Muitos sistemas fazem esse tipo de coisa, tanto no caso de heap como em qualquer caso de alocação sequencial. Se você faz alocação sequencial e aloca um vetor que vai crescendo e você não tem certeza de que pode estourar, é bom prever essa possibilidade. Tá bom? Ok. Vamos então voltar aos nossos algoritmos. Nós falamos desse aqui, que funciona obviamente, certo? E é trivial ver que o tempo dele é mais ou menos esse aqui. Esse algoritmo é um pouquinho diferente, tá? Ele aplica a operação desce, tá? E talvez seja mais fácil explicar através de um exemplo. Vamos desenhar um exemplo. Vamos pegar uma árvore qualquer. De novo, eu vou desenhar uma árvore. Estou usando exemplos completos, mas isso não tem importância. Colocar valores quaisquer. Na realidade, deveria ter usado aquela mesma árvore, mas tudo bem. Está meio exagerado, mas tudo bem. Aliás, vamos fazer o seguinte. Realmente eu quero que ela não seja completa nesse caso, mas seja quase completa.
virou muito pequenininha, mas tudo bem. A ideia que eu vou usar agora é a seguinte. Notem que uma folha é um hippie. Se eu olhar para essa folha sozinha, é um hippie, não é? Essa folha também é um hippie. Essa folha não é um hippie. Essa folha também é um hippie, sozinha, né? Se eu considerá-la como raiz de uma árvore. Então, notem que eu estou andando aqui na direção contrária da minha representação sequencial, não é isso? O primeiro cara que não é garantidamente um hippie é o primeiro cara que não é mais uma folha. Esse aqui. Certo? Mas se eu aplicar, mas note que as subárvores dele são hippies, não são? Então o que eu posso fazer para tornar essa árvore um hippie? Aplicar uma descida nele, não é isso? A operação descida era exatamente isso, quando as subárvores já eram hippies, mas a raiz não era. Se eu aplicar uma descida nele, o que vai dar? Bom, o filho direito é maior do que esquerdo, vai ter uma troca aqui. 10 vai descer para cá, 2 vai descer para cá, e agora essa subárvore virou um hippie. O próximo seria esse aqui. Mas notem que sua subárvore direita é um hippie, e subárvore esquerda também é um hippie, por construção agora, né? Portanto, eu posso pegar esse cara e aplicar a mesma descida nele. Certo? Já que o filho esquerdo é maior, eu troco 1 com 22, 1 viria para cá, certo? Só que agora o filho direito, que é maior do que ele, eu ponho 1 aqui e ponho 10 aqui. Apliquei a descida, não é isso? E o que aconteceu agora? Eu tenho um hippie. Então notem que tanto a operação descida como subida podem ser usados para a construção inicial do hippie. Só que esse aqui tem uma coisa interessante. A gente começa essa construção somente no primeiro nó, que não é uma folha. Mas com isso a gente economiza metade dos elementos do hippie, né? Porque em geral, cerca da metade são folhas. Se fosse completa, é 1 a mais. Tem mais folhas do que não folhas. Certo? Então a gente começa já nesse caso, a gente começou nesse aqui. Também acontece que a altura que a gente precisa descer em geral é menor. Começa com a altura baixa. Bom, é uma demonstração bastante complicada, e eu não vou fazê-la aqui, vocês devem acreditar, mas dá para demonstrar que essa função, que daqui a pouco nós vamos olhar os detalhes, na realidade, ela pode ser classificada como n log n, porque qualquer coisa menor também se encaixa nisso. Mas na realidade ela é melhor do que isso, ela é linear. O número de operações é proporcional ao tamanho do vetor, não é nem multiplicado pela altura. Então, essa função é mais eficiente do que essa. E como é que a gente faz? Bom, vocês acreditem, tá? Que essa fórmula aqui, o tamanho do vetor menos 2 sobre 2, me dá exatamente o índice do primeiro cara que não é folha. Certo? Vamos olhar nesse exemplo que nós acabamos de ver. Esse aqui. Notem que se eu colocar os índices aqui, 0, 1, 2, 3, 4, certo? O tamanho dessa árvore qual é? 5, né? São 5 elementos. Menos 2 dividido por 2. Quanto é que dá isso? 3 sobre 2 dá 1. Que milagre, né? É o primeiro elemento de trás que não é folha, tá? E vocês pensando um pouco, vocês vão perceber que isso é verdade. Por causa daquela relação entre índices. Porque lembram que o filho direito dele teria que ter... Filho direito desse cara é 2 vezes o índice dele mais 2, não é isso? No fundo é esse fato que a gente está usando aqui. A gente está pegando o último cara que tem que ter um filho, esquerdo ou direito. Por exemplo, se aqui existisse esse cara, o tamanho seria 6, não é isso? 6 menos 2 sobre 2 daria 4 sobre 2, dá 2. Esse seria o primeiro cara de trás, que não é uma folha. Tá claro isso? Então por isso que esse algoritmo começa com esse elemento. Onde é que nós estamos? Aqui. Não, sobe. Então,
esse algoritmo começa a ir variando desde o primeiro cara que não é folha até a raiz. Certo? E agora nós estamos subtraindo os índices. E o que a gente faz? Faz o iésimo cara descer. Tudo bem? Então nós temos dois algoritmos, na realidade, para fazer a construção de um heap. Bom, a inserção e remoção ficam triviais, né? Eu coloquei aqui, mas é óbvio, tá? Vamos supor que nós já temos um heap de um certo tamanho, tá? Então nós temos a variável tamanho e temos o heap que é numerado de 0 até tamanho menos 1, não é isso? O que a gente faz para inserir um elemento? Muito fácil, coloca um elemento x aqui, não é isso? E faz ele subir. Tá certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Coloca na posição índice tamanho o x a ser inserido, incrementa o tamanho de 1 e aplica a subida do elemento índice tamanho menos 1, porque como a gente já incrementou, o tamanho agora está aqui. Tudo bem? O que você não entendeu? Desde o início? Espera aí, o que eu fiz aqui? Tá certo. Veja bem, eu quero fazer a operação de inserção. Então eu suponho que eu tenho elementos de 0, numerados de 0 até tamanho menos 1. Tá certo? Todos eles estão aqui. Eu quero inserir um valor x. Eu coloco o valor x aqui. Certo? Isso é a mesma coisa que acrescentar um filho ao último nó daquela linha, ou então criar um novo nó, um nível abaixo. Tá? E agora eu vou aplicar a operação de subida nele. Né? Só que além de colocar o x aqui, eu preciso incrementar o valor de tamanho, não é isso? Porque meu heap vai aumentar de um elemento. É isso que eu estou fazendo aqui. E agora, notem que agora a variável tamanho menos 1, o valor tamanho menos 1 é o índice do x, que eu incrementei de 1. Então eu mando subir quem? No mesmo vetor, o elemento índice tamanho menos 1. Essa notação confunde um pouco, mas asterisco h ponto tan é o tamanho. Sempre tem que pegar aquela estrutura. Tudo bem? É só isso. Obviamente, o número de operações continua sendo proporcional à altura da árvore, que é o logaritmo de n. A remoção vai ser parecida. A remoção a gente vai fazer assim. Vamos supor que nós temos... O que quer dizer remoção em geral? Tamanho menos 1. Remoção, notem que agora eu estou passando por referência uma variável x. Por quê? Porque eu quero deixar nessa variável o elemento máximo da minha fila de prioridades, não é isso? Quem é o elemento máximo? Por construção é sempre o elemento da raiz, não é? Então o que eu faço? Eu copio o valor desse elemento para a variável x, depois pego o último elemento aqui, copio para cá, porque já que esse tem que ser removido, né? Não é isso? Só que agora ele pode violar a propriedade de heap se eu pegar esse último cara daqui, não é isso? Então o que eu faço com esse cara? Mas ele é o único que pode violar, porque o resto estava certo. Mando ele descer para cá, até onde precisar. E além disso, ajusto, diminuo de 1 o tamanho do heap. Tudo bem? Exatamente isso que está sendo feito aqui. X recebe a raiz da árvore, diminuo de 1 o tamanho do heap, tá? Coloco na raiz o último valor daquele vetor e mando ele subir. Desculpe, mando o elemento da raiz descer. Usando aquelas operações. Obviamente, isso também tem tempo proporcional à altura da árvore. Tudo bem? Bom, o que nós conseguimos com isso aqui? Conseguimos construir essa estrutura de dados, certo? Que é uma simples árvore binária, completa ou quase completa, com operações relativamente simples e eficientes. De novo, se minha fila de prioridades contiver 1 milhão de elementos, o tempo de execução vai ser proporcional a 20, que é razoável, muito razoável quando é na memória, tá? Lembrem daquela ressalva no caso de memória externa, ou discos, tá? Mas enquanto for na memória não tem problema.
E realmente existem muitos lugares onde esse tipo de coisa é interessante. Na realidade, semana passada, um professor do instituto, talvez vocês não conheçam ainda, o professor Vanini, vocês já tiveram alguma coisa com ele? Bom, ele é tempo parcial, ele tem uma empresa que produz software aí, um software muito especializado chamado Workflow. E quando ele estava explicando para nós, deu um seminário sobre isso, e quando chegou numa certa altura, falou, bom, isso aqui eu implemento de maneira trivial, MC202, fila de prioridades, certo? Onde ele precisa justamente tratar os eventos mais importantes naquele momento. E mais importante é dado por um inteiro guardado numa fila de prioridades. Pode ser centenas de elementos. Então isso aqui é realmente usado em muitas aplicações. Bom, eu falei para vocês que eu mostrei para vocês a inserção e remoção usando essas operações elementares que são descida e subida. Eu poderia ter feito isso direto, sem usar essas operações intermediárias, digamos, certo? Poderia simplesmente ter escrito insere e remove, com todos aqueles detalhes, direto, tá? Mas a vantagem do que nós fizemos é o seguinte, eu vou aproveitar agora mostrar para vocês um algoritmo de ordenação que é baseado também nessas ideias, tá certo? Vocês devem ter visto algum algoritmo de ordenação em M62, não viram? Qual? Bubble sort? Hein? Esse é o famoso, não é isso? Alguém falou para vocês qual é a eficiência ou ineficiência daquele algoritmo ou não? Bom, se ninguém falou, acho que eu falei no início do semestre, não falei? Sim. Puxa, vocês não assistem às aulas, hein? Quando eu comecei a falar de análise de algoritmos, eu não dei o exemplo de bubble sort. Não mostrei para vocês que o número de operações é proporcional ao quadrado do número de elementos do vetor? E também falei para vocês que esse não é o melhor que dá para fazer. Prometi que a alguma altura do curso nós vamos ver algoritmos mais eficientes. Então hoje nós vamos ver um algoritmo que é mais eficiente do que aquele. Ele não é um bom algoritmo em geral, por outras razões, mas é um algoritmo que pelo menos conceitualmente ou teoricamente pertence à classe de algoritmos eficientes para esse problema. E o nome desse algoritmo é bastante sugestivo, chama heap sort. Sort quer dizer classificar, classificação, não é isso? Ordenação. E heap vem justamente dessa palavra que é o termo em inglês para essa implementação de filas de prioridade, certo? E esse algoritmo está aqui, mas eu acho que eu prefiro explicá-lo através de um exemplo. Ops, não era isso que eu queria. O meu problema é ordenar um vetor, certo? Então vamos supor que eu tenho um vetor com elementos em qualquer ordem. E o heap sort é extremamente simples, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar aquela construção de heap. Ou seja, se aqui eu tenho 10, 20, 5, 33, 11, sei lá, etc, tá? Eu vou construir o meu heap aqui, aí a estrutura vai ser diferente. Eu nem vou escrever o que é, certo? Mas se eu aplicar uma daquelas duas construções, seja aquela que sobe ou aquela que desce, eu vou obter um heap. Esqueçam agora a ideia de fila de prioridade. Eu não estou interessado em fila de prioridade. Eu quero colocar os elementos desse vetor em ordem crescente, só isso. Só que notem que heap não tem nada de ordem crescente. Na realidade, podem dizer muito pelo contrário, certo? Porque o maior elemento do heap está na primeira posição, não é isso? Isso também não quer dizer que está em ordem decrescente. Se estivesse em ordem decrescente, era só remanejar ou então mudar a construção para fazer o contrário da construção de heap, não é? Os outros elementos podem estar numa ordem que não é bem arbitrária, tá? Mas certamente não é ordenado, tá certo? Mas notem que eu posso fazer o seguinte truque. Bom, se esse é o maior elemento de todos, qual é a posição final que ele deveria estar num vetor que é ordenado? Em ordem crescente. Ele deveria estar na última posição, não deveria? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse elemento, trocar com esse aqui. Certo? Vou colocar aqui esse maior elemento. Depois vou dizer o seguinte, eu vou fingir que meu heap diminuiu de tamanho. Então notem a minha situação.
o maior elemento do vetor já está na posição final, onde deveria estar, não é isso? E o que eu tenho aqui é um heap ou não? Hein? Mas falta muito para ser um heap? Não, falta muito pouco. É só esse elemento aqui que está estragando o meu heap, não é isso? E o que eu faço com ele? Manda descer, né? Ele vai ocupar o lugar certo? Sei lá, vai cair aqui. E o que eu faço depois? Esse é o maior dos elementos que sobraram, não é isso? Põe ele na penúltima posição, finge que meu heap diminuiu e manda descer esse aqui agora. Você põe trocando, não é isso? E assim por diante. Quando o heap que sobrar for de uma posição só, não tem mais o que fazer. Quando tiver duas, aí ainda precisa fazer eventualmente essa troca, não é isso? Mas quando tiver uma posição só, não tem o que fazer. E o vetor está ordenado. Então notem que esse é um método de ordenação. Certo? Quantas iterações a gente tem que fazer? Bom, começou com o tamanho n, depois vai ficar tamanho 1, n menos 1. Vamos chutar aqui n. Tá certo? Se n é igual a 1000 ou 1 milhão, tanto faz ser 1 a menos, 1 a mais, não é isso? Nos nossos cálculos. Quantas operações leva cada ajuste do heap? No pior caso, o logaritmo de n, não é isso? Então, o número de operações desse novo algoritmo de ordenação é proporcional a isso aqui. Opa. N vezes logaritmo de n na base 2. Isso é bem melhor, certo? Não é... Vou marcar assim. Isso é bem melhor do que n quadrado. Por exemplo, se n é 1 milhão, n quadrado é o quê? Quanto dá quadrado de 1 milhão? 10 a 12. Como é que chama 10 a 12? Ninguém sabe? 1 trilhão, né? 1 bilhão seria 10 a 9, 1 trilhão é 10 a 12. Tá certo? Isso aqui seria 1 trilhão. E quanto seria isso aqui? Esqueçam o O, só esse número. 1 milhão, logaritmo de 1 milhão é 20 milhões. 20 milhões é um número razoável, mas é muito menor do que 1 trilhão. Certo? É 50 mil vezes menor. Certo? É uma bruta diferença. Tanto assim que ordenar usando esse método é bem viável. Esse aqui já... O bubble sort faria isso, tá? 1 milhão de elementos usando o bubble sort demora. Vocês podem fazer essa experiência, é até interessante, tá? O computador hoje em dia é fácil declarar um vetor de 1 milhão de elementos, não é isso? Tá bom? Então, esse método vai usar cerca de n vezes logaritmo de n operações. Por que eu digo que é ótimo? Nós vamos ver mais tarde que não dá para fazer ordenação de um vetor usando comparações de elementos em menos do que isso. Isso é uma coisa interessante, vocês vão aprender muito mais no famoso curso de análise de algoritmos, 438 ou algo parecido, a sigla, não é isso? Sobre esse tipo de problemas. Mas nós vamos ver nesse curso, porque é uma coisa relativamente fácil de mostrar, que esse particular problema de ordenação não dá para resolver com um algoritmo mais eficiente do que isso, pelo menos do ponto de vista conceitual, de proporcionalidade. Acontece que os algoritmos têm constantes de proporcionalidade diferentes. E existem algoritmos melhores do que esse nesse aspecto. Mas o interessante é que, como digamos, o subproduto dessa discussão de filas de prioridade, etc., nós chegamos num algoritmo de ordenação que é um dos mais eficientes também. Certo? Relativamente fácil de implementar. Onde nós estávamos? Estávamos aqui. E está aqui o algoritmo. Notem que ele é exatamente o que eu falei, não é isso? A gente passa o que nós chamamos de estrutura de heap, tá? E nós queremos que ele ordene aquele vetor. Então a gente anota umas coisas nas variáveis locais, usa aquele algoritmo mais eficiente para transformar inicialmente em heap. Eu esqueci de fazer um comentário. Ordenação realmente vai levar n vezes logaritmo de n operações. Mas notem que tem a construção inicial de heap. Mas nós já vimos que, usando esse algoritmo, isso aqui vai levar n operações. Bom, n mais n logaritmo de n, como isso aqui é muito maior do que n, no caso do nosso exemplo, 20 vezes maior.
a gente pode desprezar isso. Certo? Então, realmente, o algoritmo é logaritmo de n. Então, inicialmente, a gente forma o heap inicial e depois faz aquilo que eu falei. Para ir variando de n-1, é o índice do último elemento, até enquanto i é maior do que 0, ou seja, sobre o heap maior do que 1, faz o seguinte, põe num temporário o valor que está na raiz, que é o maior de todos, copia para lá o iésimo valor, que é o último do heap nesse instante, coloca esse temporário naquele último lugar, finge que o tamanho do heap diminuiu, mexe temporariamente com aquela variável, e aplica o algoritmo de descida. Tá certo? E aí, no fim, restaura o valor daquele tamanho, porque a gente estava diminuindo ele. Certo? Mas o algoritmo em si é exatamente o que eu descrevi através há pouco, não é isso? Perguntas? Então, essa é uma aplicação interessante do heap, tá bom? Ok. Com isso aqui a gente termina. Provavelmente nós não vamos falar por algum tempo sobre árvores binárias. Nós vamos começar a falar sobre outras árvores. Árvores gerais, depois árvores digitais, etc. Tá? Vamos começar a falar de árvores gerais e continuar na próxima aula. Qual é a ideia de árvores gerais? Árvores gerais não é mesmo, é uma extensão de conceito de árvores, mas na realidade árvores binárias não é caso particular de árvores gerais. É um conceito um pouco diferente. Da mesma maneira, não é a mesma coisa também que árvores B. Árvores B também era uma extensão, mas lá a gente tinha aquela ideia de ter vários campos de informação e todas aquelas restrições. Árvores gerais é uma coisa mais geral, obviamente, onde a gente pensa, agora nós não vamos dar nenhuma decisão especial, na realidade essas árvores gerais servem para modelar, lembram aquele exemplo que eu dei na primeira aula sobre árvores? Um dos exemplos era a árvore binária, naturalmente, que era a árvore dos ascendentes, não é isso? O pedigree de uma cachorra, certo? Isso naturalmente é uma árvore binária. O outro exemplo era a família de línguas indo-europeias. Aquilo é uma árvore geral, porque lá não tinha nenhuma restrição. Um nó poderia ter número variável de filhos, que por sua vez podiam ter qualquer número de filhos, etc. Tá? Esse tipo de árvores que nós vamos falar hoje. Então, aqui está o exemplo de uma árvore geral. Nós temos uma árvore cuja raiz tem informação A, que tem 4 filhos. Aquela terminologia continua se aplicando. Então, essa árvore tem 4 filhos, tá? Ou 4 subárvores também. Cada uma delas tem um filho como sua raiz. Cada uma delas tem as suas subárvores e seus filhos e assim por diante. Certo? Uma diferença importante é que a gente não tem o conceito de árvore geral vazia. Nós não vamos usar esse conceito, apesar de que daqui a pouco, ou na próxima aula, nós vamos ver um outro conceito. Não, acho que ainda hoje, nós vamos ver um conceito equivalente. Certo? Mas, em princípio, numa árvore geral, a gente não vai ter, dada uma árvore geral, nós não vamos ter conceito de árvore vazia. Ou seja, aqui, se isso fosse uma árvore binária, nós diríamos que D tem 2 subárvores vazias, não é isso? Mas aqui não. Aqui simplesmente D não tem subárvores. Tem 0 subárvores. E o número de subárvores de um nó é, em princípio, ilimitado. Aqui tem 3, esse aqui tem 4 subárvores, aqui tem 2 e aqui tem 0. Tudo bem. E a gente pode usar aqueles termos sobre filhos, pais, descendentes, ascendentes e assim por diante. Irmãos, C e D são irmãos, certo? F e G também são irmãos e assim por diante. Altura da árvore, níveis, tudo isso aqui a gente pode generalizar para essas árvores. Tá? Existem algumas aplicações, como nós temos aquele exemplo, uma organização, uma empresa, por exemplo, muitas vezes organizada nesse tipo de árvores, certo? A Unicamp, em particular, é uma organização que tem uma estrutura aproximadamente uma árvore geral. Existe a universidade, representada pela sua reitoria, existem 20 unidades de ensino e pesquisa, que são os institutos e faculdades, certo? Cada um deles pode ter um certo número de departamentos. Alguns departamentos se organizam em grupos de pesquisa e assim por diante. Certo? É claro que não é bem assim, porque aí existem outros órgãos, a DAC, etc., que não é unidade de pesquisa, mas
aproximadamente, muitas organizações têm essa cara de árvore, e isso precisa ser muitas vezes refletido no modelo. Então são estruturas que a gente de vez em quando precisa manipular. Certo? Como é que a gente pode representar esse tipo de árvores? Bom, nós vamos ver outras maneiras de representar, mas existem duas maneiras, ou melhor dizendo, na realidade é basicamente a mesma maneira. Eu vou explicar primeiro essa aqui, apenas truques diferentes de C, certo? Mas como nós estamos programando em C, essa primeira maneira aqui, ela exige, em princípio, que a gente preveja a priori o grau máximo de um nó. Grau quer dizer o número de filhos que um nó tem. Por exemplo, o nó B tem grau 2, porque tem 2 filhos, 2 subárvores, tá? O nó A tem grau 4 e o nó D tem grau 0. Certo? Então, nessa representação aqui, a gente supõe que o grau nunca passa de 10. Se a gente supuser isso, nós podemos ter um nó que tem o seguinte: tem alguma informação, um inteiro que é grau, e um vetor de apontadores para os filhos, tá? Para as subárvores, que tem tamanho máximo previsto, que é o grau máximo. Isso aqui é uma representação bastante natural. Temos a informação, essa informação, e depois um vetor de apontadores para outras instâncias dessa mesma estrutura, que seriam os filhos. Está claro isso? Bom, só que aqui vem aquele problema que nós acabamos, um colega de vocês perguntou o que faz quando estoura uma fila. Bom, o que a gente faz se a gente vai construir uma estrutura em árvore geral, mas que vai ser manipulada, e a gente a priori não pode dizer qual será o grau máximo. Bom, se a gente não pode dizer a priori, a gente pode fazer um truque, tá? Esse truque em C, a gente faz o seguinte: a gente faz declarações como se cada nó tivesse no máximo grau 1. Tem que fazer isso pelo menos 1 para o compilador não rejeitar. Então notem que aqui a minha declaração é ligeiramente diferente, é parecida com essa, só que eu não tenho essa constante grau máximo, e digo o seguinte: olha, cada nó vai ter informação, vai ter o valor efetivo de grau e vai ter um vetor de filhos de tamanho 1. Vocês vão dizer, puxa, se 10 era pouco, 1 é menos ainda, né? Vou estourar logo, a não ser que a minha árvore seja sempre uma linguiça, né? Aí não é árvore, é lista. Certo? Bom, mas acontece que, eu não comentei isso aqui, nessa representação, se vocês quisessem alocar um novo nó, usavam esse comando, não é isso? Aloque um nó de tamanho dado por essa estrutura. Tá? Aqui nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos enganar o compilador. Certo? Se vocês olharem isso aqui, supondo que a informação, por exemplo, ocupe 2 bytes, o inteiro ocupe 4 e o apontador ocupe mais 4, o tamanho disso aqui daria 10, não é isso? Só que, e vamos supor agora que eu quero representar um nó que tem 3 filhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, olha, me aloque um nó do tamanho que você calcula, que daria 10, mais o grau vezes, menos 1, porque 1 já foi alocado, vezes o tamanho de um apontador. Ou seja, eu vou alocar a memória. Se eu alocasse simplesmente o tamanho desse nó, eu alocaria somente isso. Mas eu vou alocar mais do que isso. E o compilador C deixa eu fazer isso. E daí em diante eu vou usar esse vetor como se ele tivesse o número de elementos que eu quero. Ou seja, eu vou usar do mesmo jeito que teria usado aqui. É claro que eu preciso tomar cuidado para que meu grau nunca passe do tamanho do vetor que eu aloquei. Eu não posso aumentar o grau de um nó. Se eu quiser aumentar, bom, aí preciso copiar para outro lugar, alocar mais memória, etc. Mas isso me permite a construção de um nó de tamanho arbitrário. Então esse é um truque que eu posso usar em C. Tudo bem? Tá, ok. Isso quanto à implementação assim direta, tá? Existem outras implementações baseadas num conceito que é interessante de qualquer jeito, chamado de floresta de árvores, tá? Nós já sabemos o que é uma árvore, vamos agora aprender o que é uma floresta, tá? Certo? Floresta é simplesmente uma sequência de árvores, tá? Não é a mesma coisa que em botânica, tá certo? Em biologia, floresta é
não é um conjunto de árvores, é difícil dizer o que. Todo mundo sabe o que é uma floresta, né? Aqui é importante pensar que trata-se de uma sequência, ou seja, eu tenho uma primeira árvore, sei lá, árvore índice 0, árvore índice 1, árvore índice 2, eles constituem uma sequência. Certo? Então eu tenho uma sequência de árvores, só que essa sequência pode ser vazia. Então, eu falei, árvore não pode ser vazia, mas a sequência pode. Então eu posso falar numa floresta vazia, tá? A Amazônia está indo para lá, certo? Por enquanto não é. A Mata Atlântica quase virou, certo? Mas está chegando lá, certo? Então, da mesma maneira, aqui eu posso pensar numa sequência vazia, sequência de comprimento zero, tá? Então, nós vamos ver que é interessante pensar em florestas, porque uma das razões, por exemplo, é a seguinte: se eu olhar uma árvore geral, suponham que eu tiro a raiz, o que sobra? Uma floresta, né? Isso é uma coisa estranha, né? Dizer isso para um biólogo, né? Você corta a raiz de uma árvore e vai sobrar uma floresta. Né? Bom, é que a computação tem essa recursão, não é isso? Quer dizer, floresta é definida em termos de árvores, mas se eu pensar bem, eu posso definir uma árvore em termos de florestas. Dada uma floresta, se eu acrescentar um nó, que vai ser a raiz dessa floresta, eu tenho uma nova árvore, certo? Bom, tudo bem. Eu vou deixar, acho que para a próxima aula, o uso de florestas e o que a gente faz com elas, certo? Mas